vamos seguir aqui com mais um vídeo. E nesse vídeo a gente vai mostrar um tipo de questão diferente. A gente já viu questão de múltipla escolha, dissertativa. Agora aqui, olha só que tipo de questão interessante. Imagina que eu tenho uma figura, eu crio campos nela, nessa figura, dentro dos quais, né, para os quais os alunos vão puxar ou uma figura ou um texto. Então aqui eu vou puxar um texto V e a cava superior, mas poderia ser uma imagem. E o aluno pode botar esse texto, essa figura, em qualquer campo que eu determinei. Então aqui vamos supor que o aluno pense que a veia cava superior é isso aqui. Ok? Aí ele precisa descobrir aqui, quem que é esse cara que aponta aqui? Essa aqui é a artéria pulmonar. E aqui embaixo, então, é a veia pulmonar. E perceba que eu criei aqui 4 quadradinhos, né, onde os alunos vão colocar os campos, eu criei 7 espaços, justamente para o aluno ter mais dificuldade na hora de fazer isso. Né? Mas eu poderia também ter somente 4 e 4, uma atividade mais simples. Né? Então, perceba que o aluno pode mudar de ideia. Fala assim, agora eu acho que, na verdade, veia cava superior é aqui, e quem entra aqui é o átrio direito. Então, o aluno pode ir mexendo nisso, assim, não quero mais usar isso, e, na verdade, aqui vai voltar a ser veia cava superior, aqui é veia pulmonar e aqui é o conteúdo cardíaco. Então, esse é um tipo de questão que eu quero mostrar para vocês. Olha um outro exemplo dela aqui. Ó. Aqui eu fiz uma atividade de pesquisa operacional. Isso aqui foi realmente um teste meu. Eu criei um simplex, e o aluno fazia as contas e ele ia identificando quem vem para cá. Aqui é o menos 8, então ele vai puxar o menos 8 para cá. Então aqui é o menos 8. E ia preenchendo esse quadro. Cada vez que ele acerta um desse, né, o Moodle vai identificar que ele acertou, ele errou e vai fazer a distribuição de pontos. Então a correção aqui também é automática, eu não preciso corrigir. Essa é uma questão também de correção automática. Eu indico para o Moodle qual campo certo. E perceba que aqui, ó, no anterior, eu puxava um quadrinho, né, do coração e ele sumia. Aqui, quando eu puxo, ele continua disponível. Então, eu posso ter elementos infinitos, cada vez que eu tiro daqui, mas eu sempre posso tirar mais itens daqui, ou elementos finitos. Claro que com o infinito, a questão fica mais difícil, né? Mas, então, o aluno puxa uma atividade e continua tendo uma outra variável para ele alocar aqui. Então, está disponível. Ele pode preencher todos os quadradinhos com menos 8, por exemplo. Então, ele não sabe quantos menos 8 existe na questão. Então, vamos ver como faz isso. Vamos refazer a questão do coração. Então, vamos lá naquele formulário que eu estava lá na minha avaliação. Vamos entrar aqui em editar questionário, como nós fizemos da vez anterior. Sempre que eu vou botar uma questão, aqui a gente tem aquelas questões aleatórias que a gente já viu. Eu criei uma questão dissertativa também, né, no final do vídeo anterior. E eu quero criar mais uma questão. E essa questão vai ser igual para todo mundo, eu não quero que ela seja aleatória. Então eu já vou vir direto aqui e criar uma nova questão. Esse tipo de questão que a gente estava trabalhando é isso aqui, ó. Arraste e solte na imagem. Existem outros parecidos, que é arraste e solte sobre um texto e marcadores arraste e solta. Então, depois a gente vai ver as diferenças entre eles. Esse que tem um quadradinho disponível, o aluno puxa e ele preenche um quadradinho, é o arraste e solte na imagem. Eu aconselho esse sempre. Depois vocês vão ver que os anteriores, o aluno não sabe onde pode ou não colocar. Pode ser interessante isso para a sua questão. Ali não, eu determinei o espaço no qual ele pode colocar uma variável. Eu adiciono, obviamente, e ele vai pedir aqui para eu dar o nome para a questão, lembrando que esse nome o aluno não vê, né? Então, vou botar aqui partes do coração, ou botar anatomia cardíaca, né, do coração. Então, essa parte aqui eu preciso dizer para o aluno agora sim o que eu quero. Preencha os campos destacados com
os nomes correspondentes. Depois eu poderia deixar isso mais bonito. Então, botei aqui o nome da questão, coloquei aqui, deixa aqui o mesmo, aqui é o feedback geral, não me interessa nesse momento, a gente já falou sobre isso lá atrás, se o aluno vai ver ou não isso. E aqui eu vou puxar a imagem que fica atrás, né? Perceba que eu vou arrastar sempre uma imagem, um texto, para um pano de fundo. Esse pano de fundo é a imagem. Eu vou trazer para cá uma imagem do coração que eu já tenho guardado aqui. Tem a imagem aqui do coração. Aqui eu vou puxar essa imagem para cá. Pronto. O Moodle já deixou. Eu não consigo mexer no tamanho dessa imagem. Isso é um lado que eu acho ruim. Então, essa imagem vai ficar sempre desse tamanho. Então, ela nunca fica menor ou maior. Eu percebi isso às vezes que eu fui utilizar. Bem, aqui é a imagem de fundo. Então, o que o Moodle vai perguntar agora para mim? Quais são os itens arrastáveis? Quem são aquelas pessoas que vão ficar na parte de baixo e a gente vai arrastando, ok? Então, eu tenho um gabarito, né, dessa questão. Está aqui, ó. Eu preciso dizer quem é meia cava superior. Vou só deixar aqui organizadinho para ficar um do lado do outro aqui, para ficar mais fácil para eu copiar. Então, eu vou botar aqui que não é uma imagem que eu vou arrastar um texto. De novo, perceba que o Moodle deixa eu arrastar um texto ou uma imagem. Aqui ele vai perguntar ao grupo, se ele quiser destacar, só vai colorir, não precisa mexer nisso, deixa aqui. E aqui é ser ilimitado ou não, isso é interessante. Se uma vez que o aluno puxou aquilo, essa variável, por exemplo, esse nome veia cava, ele vai poder depois puxar o nome veia cava para outros campos ou não? Ele só existe uma única veia cava. Isso depende da sua questão, né? Aqui, eu vou botar como ilimitado, certo? Então, assim, o aluno vai sempre poder puxar o mesmo nome para vários campos. Isso vai deixar a questão um pouco mais difícil. Então, eu determinei aqui que é um texto arrastável, que é ilimitado. E quem que é o texto que vai vir para cá? Veia cava superior. Então, vou botar aqui. Veia cava superior. Acabou, eu vou fazer isso para todo mundo. Qual que é o outro item que eu vou arrastar? O átrio direito. Eu vou vir aqui, texto arrastável, vou deixar ilimitado também. Átrio direito. Outro item, texto arrastável, ilimitado, eu vou botar veia cava inferior. Veia cava inferior. Eu vou só lembrar aqui quais são os pontos. São esses 3 aqui. Depois eu preciso dar nome para mais esses. Vou botar um nome para mais um só, certo? Só para mais um aqui. E depois os outros eu vou preencher apenas. Então, veia cava superior, átrio direito, veia cava inferior e vou botar a aorta. Lembrando que é texto, no meu caso, poderia ser uma imagem. Aqui eu esqueci. Então, vou botar mais um cara aqui. Aqui eu vou botar artéria pulmonar. Ok? Tá aqui. Perceba que ele tem uma quantidade aqui definida, que ele vem pronto de item arrastável, mas eu posso criar quantos itens arrastáveis eu quiser. É só eu vir aqui criar mais 3 campos, ele vai me dar mais 3 campos para eu criar mais 3 campos arrastáveis. Mas eu posso só preencher 1 ou 2. Então, o que eu não quero, eu deixo em branco. Ele vai deixar em branco, não vai influenciar em nada a minha questão. Eu criei aqui os 3 itens, mas vamos supor que eu tenha me arrependido, vou deixar em branco. Isso não muda em nada. Agora, ele vai identificar as áreas de solturas. Ou seja, eu quero dar nome, eu quero que apareça aquele quadradinho em quais desses espaços aqui. Então, eu vou falar que eu quero que o aluno me identifique a veia cava superior, eu quero que ele me identifique a aorta e quero que ele me identifique a veia cava inferior, certo? Então, eu tenho 4 variáveis e 3... Tem 4 espaços e 3 variáveis.
Perceba que quando eu fizer isso aqui, olha o que ele vai fazer aqui em cima. Ele já criou os 3 aqui, ó. Ah, então ele falou, então você quer deslocar a veia cava superior. E agora que eu determino para o Moodle qual é o gabarito. A veia cava superior é essa aqui. A veia cava inferior é essa aqui. E a aorta é essa aqui, ok? Então, beleza. O aluno vai colocar, né, nesses espaçozinhos aqui definidos. Então, eu determinei onde e qual é a resposta certa que tem que ter em cada um deles. Deixa eu ver se eu não errei nada. Veia cava superior, veia cava inferior e aorta. Tudo bonitinho aqui. Eu vou dar... Agora eu não preciso preencher mais nada disso aqui. Lembrando que aqui a gente já preencheu. Se está certo, está errado, passamente. Só se você quiser alterar aqui, né? Eu vou salvar e pedir para continuar editando para ver se eu errei alguma coisa, né? Pode ser que eu tenha errado alguma coisa e o próprio Moodle vai me identificar isso. Ele veio aqui. Ok? Ele aceitou tudo meu, não identificou erro nenhum. Está tudo aqui bonitinho. Então eu posso pré-visualizar. Vou visualizar a minha questão, ver como que ela está ficando. Pronto. O aluno tem aqui 5 opções para colocar em 3. Ok? Ah, mas eu não quero que o aluno tenha 5, eu quero só 3. Então você lá, fala assim, eu quero que o aluno não tenha artéria pulmonar disponível. Você vai vir aqui no itens arrastáveis, né? Na artéria pulmonar que eu criei e falar assim, eu não quero esse cara disponível. Pronto. O salvar e continuar arrastando. Vamos visualizar. Assim que ele deixar. Visualizar. E agora, aquela artéria pulmonar não aparece mais. Ah, mas eu quero agora que apareça um outro quadradinho aqui. Basta eu ir lá e criar mais uma área arrastável. Ok? Eu posso vir aqui e criar mais uma área de soltura, que ele chama. Eu vou criar mais área de soltura. Então, muito simples fazer essa questão, ok? E ela é muito mais lúdica do que uma questão de múltipla escolha, né? Você poderia transformar essa questão numa questão de múltipla escolha, falar quais partes do coração indicadas por 1, 2 ou 3 são tal, tal, tal. Só que eu acho que dá até mais trabalho, né? E fica menos lúdico para o aluno. Então, fica aqui. Vou salvar aqui só para mostrar como que ela apareceu para a gente lá no nosso questionário, mas a questão está criada. A questão está aqui, olha o símbolozinho dela, o símbolozinho dela é essas duas setinhas, né? É uma arraste solte imagem. Como eu falei, o Moodle sempre traz aqui o símbolo da questão que você quer. Aqui são aleatórias, então detalhes aleatórios ele não mostra o tipo. Aqui é uma questão de dissertação, dissertativa, e aqui essa cruzinha aqui é um salt arraste. Eu quero que no questionário ela apareça uma página depois das questões aleatórias, então o aluno vai fazer uma questão dissertativa, depois 3 questões aleatórias, depois na outra página que ele faz essa anatomia do coração, então vai ficar assim. Vamos dar uma olhada no nosso questionário para ver como que ele ficou, né? Então vamos olhar aqui. Vamos aqui na engrenagemzinha. Eu vou vir em visualização prévia e o meu questionário ficou assim, né? Eu tenho uma questão dissertativa, como eu falei. Aí depois vão vir as 3 questões aleatórias, são de múltipla escolha. Cada aluno vai ter um conjunto diferente dessa. E depois aparece essa da anatomia aí do coração, onde o aluno pode puxar aqui, certo? Os nomes de acordo com o que ele achar conveniente.
Ele vai finalizar a tentativa, vai enviar tudo, e ok. Então é assim que o aluno vai visualizar. Ok? Então aqui a gente viu mais um tipo de questão para você não ficar só fazendo questão de múltipla escolha e achar que o Moodle só faz isso, ok? Mas tem ainda outros tipos que eu vou mostrar para vocês. Então, até mais!